Então, pessoal, esse vídeo é para mostrar, o funcionamento de um componente eletrônico muito importante, o diodo semicondutor. É esse componente que está aparecendo aqui no vídeo nesse momento. Como a gente pode observar, o diodo semicondutor ele possui dois terminais, ok? E é encapsulado, quer dizer, o corpo dele é formado por fora por uma proteção de plástico, tá ok? Bom, a gente pode perceber que nesse terminal aqui, que eu estou identificando pela ponta da chave de fenda, o terminal da esquerda, a gente percebe aqui, a presença da faixa de identificação. Então, esse terminal que está identificado, ele corresponde ao catodo do diodo semicondutor. Portanto, o terminal que agora está desse lado, da direita, é o anodo do diodo semicondutor. Para demonstrar o funcionamento do diodo semicondutor, nós vamos utilizar esse circuito que está montado aqui agora. Ele é constituído por uma fonte de tensão que aplicará na lâmpada uma tensão de 10 volts. Nesse display nós vamos ver a corrente elétrica que circulará pelo circuito. E aqui nós temos uma lâmpada incandescente do tipo usado em farolete de automóveis. Como podemos observar, os terminais positivo e negativo da minha fonte de alimentação têm em sua extremidade duas garras jacaré. Essa garra jacaré, que corresponde ao terminal negativo da fonte, e essa garra jacaré vermelha, que corresponde ao terminal positivo da fonte. Então, esses fios amarelo e preto estão ligados aos terminais da lâmpada. Então, quando eu fecho o circuito conectando esse fio amarelo à garra jacaré vermelha, a gente percebe o acendimento da lâmpada e pode observar aqui a corrente elétrica que está circulando por ela. Como a gente pode observar, uma corrente de 0,48 amperes, ok? Então, para demonstrar o funcionamento do diodo, eu vou desconectar a lâmpada do nosso circuito, mantendo o circuito aberto, e vou pegar o nosso diodo e inseri-lo na garra jacaré que está conectada ao terminal positivo da bateria. Eu vou posicionar o diodo de tal forma que o terminal do anodo esteja conectado à garra jacaré vermelha. Isso é, eu liguei o anodo do diodo ao positivo da minha fonte de alimentação. E agora eu vou tocar o fio que está conectado à lâmpada ao catodo do diodo. Isso mesmo. Vejam o que acontece. Como a gente pode observar, a lâmpada acende. Então, conectando-se o anodo ao terminal positivo da bateria, nós temos que o diodo está diretamente polarizado. Ele está com polarização direta. Nessa situação, o diodo funciona como um interruptor ou uma chave fechada, conduzindo corrente elétrica. Agora eu vou tirar o diodo e inverter os seus terminais. Vou inverter a sua polaridade. Agora o diodo está ligado de tal maneira que o catodo está conectado ao polo positivo da minha fonte de alimentação. Portanto, o fio de ligação da lâmpada elétrica vai ser conectado ao anodo do nosso diodo. Vejam o que acontece. Conectando-se o fio ao anodo do diodo, a gente percebe que a lâmpada não acende. Por que a lâmpada não acende? Porque, reparem, não há corrente elétrica circulando no circuito. Quando nós conectamos o terminal do catodo do diodo ao positivo da fonte de alimentação, o diodo está no circuito polarizado inversamente. Quando está em polarização inversa, o diodo funciona como um interruptor aberto,
não conduzindo corrente elétrica. Então vejam bem, quando o diodo está polarizado inversamente, ele não conduz corrente elétrica. E quando está polarizado diretamente, ele conduz corrente elétrica. Então nós vamos inverter novamente a polarização do diodo. Então vou tirar o diodo aqui da garra jacaré e inverter a ordem de seus terminais. Novamente, nós temos o terminal do anodo conectado ao polo positivo da fonte de alimentação e o terminal do cátodo será ligado então à nossa lâmpada. Reparem que a lâmpada novamente volta a acender. Isso porque o diodo foi novamente polarizado diretamente. Então, esse é o funcionamento de um diodo. Quando polarizado diretamente, conduz eletricidade. Quando polarizado inversamente, não conduz eletricidade. Obrigado.